Assentados mesmos, vamos abrir a palavra de Deus em Lucas, capítulo 1, verso 26. Lucas 1, verso 26. A partir do verso 26. Vou fazer igual eu fiz ontem nos adolescentes. Quem achou, fala amém. Quem não achou, fala misericórdia. Que bom, né, Júlio? Mas o pessoal da projeção ajuda, né? A palavra de Deus diz assim: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir estas palavras, perturbou-se muito e pôs-se a pensar: que saudação seria essa? Disse-lhe então o anjo: não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, ao qual porás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então Maria perguntou ao anjo: como se fará isso, uma vez que não conheço o varão? Respondeu-lhe o anjo: virá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, por isso o que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Eis que também Isabel, tua parenta, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada será impossível. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim a sua vontade e a sua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nessa hora te pedimos, ó Deus, que tu fale aos nossos corações, não seja eu a falar, mas o teu Santo Espírito. Te pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu confesso que vai ser até mais fácil a mensagem agora, porque a gente tem uma pós-grávida, né? Então, se eu falar alguma besteira, ela pode me corrigir. E não, ou sim, né? De repente, os irmãos podem estar pensando que estão aberta, né, a temporada de mensagens sobre o advento do Messias, né? Porque estamos quase no Natal, mas na realidade o que o Senhor quer mostrar para nós hoje é muito mais do que uma comemoração de fim de ano. Jesus, ele quer nascer hoje. Não é no dia 25. Ele quer nascer hoje no nosso coração. E o texto que nós lemos, ele fala da anunciação do nascimento de Jesus. O anjo Gabriel, ele traz boas novas a uma jovem menina, né? Novinha também, Maria. E aí ele fala: Maria, o Filho de Deus vai nascer através do seu ventre. Filho de Deus vai se tornar carne através de uma mulher. E eu queria, antes da gente entrar no que a gente tem planejado para essa mensagem, eu queria que a gente fizesse uma reflexão juntos. Né? Vamos nos colocar no lugar de Maria. Né? A palavra de Deus diz que ela ficou com medo, né? Ou não entendeu, ficou perturbada com as palavras. Né? Então, Maria, ela deve ter ficado espantada. Né? Meu Deus, o que é isso? O que vai acontecer? Ou então, ela, de repente, ela ficou com uma dúvida. Será que é verdade? Não sei se Maria já tinha visto outro anjo na vida dela. Né? Mas o importante é que no finalzinho, né, nós lemos até o 38, ela falou: eu sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Ela teve fé.
a mensagem de hoje, aquilo que nós vamos falar, a gente tem que ter fé para acreditar. A gente tem que confiar no que aquilo que o Senhor está falando é a verdade. Agora imagina José. Eu não tive relações com a minha esposa e minha esposa está grávida. Será que ela me traiu? Vamos abortar? Nos dias de hoje falariam isso, sendo bem claro. Mas não, José, ele ouviu também um anjo, porque ali não era uma concepção humana, era o Espírito de Deus repousando sobre Maria. Então Maria aceita o chamado e ela vai passar por todas as fases de uma gravidez normal. A única diferença, né, de Maria para Carol ou para Renata 3 anos atrás é que ao invés de Ayla e Rebeca era Jesus. Imagino a preocupação no coração de Maria, né? Eu estou com aquele que carrega o universo nas mãos dentro do meu ventre. Eu estou com o filho do Deus dos exércitos de Israel no meu ventre. Que responsabilidade de Maria. E eu gostaria que você caminhasse comigo hoje nessa mensagem, nessa jornada de 9 meses que Maria passou e que antecedeu a chegada do Messias. Que você, a Bíblia ela não fala, mas que você imagine pelas experiências que nós temos, né, de ter sempre uma grávida por perto. Então nós vamos fazer esse paralelo das fases que Maria viveu com aquilo que acontece quando Jesus é gerado no nosso interior. Em algum momento, todos que estão aqui, e se não todos, a partir de hoje, todos já ouviram falar sobre Jesus. E quando nós ouvimos falar sobre Jesus, essa semente ela é lançada no nosso interior. A gravidez, ela parte, né, de que um corpo estranho começa a crescer no interior de alguém. Quando a mulher, né, ela tem ali o óvulo fecundado, um corpo estranho começa a crescer dentro dela, e a primeira coisa que o corpo tenta fazer é expeli-lo. Esse é o primeiro ponto. E aí, se eu tiver, né, equivocado, as mamães podem me corrigir. Não são 100% delas, mas a maioria tem enjoos. E aí, fazendo essa pesquisa para a nossa reflexão hoje, né, o enjoo é todo alimento que entra, ele começa a ser expelido, né? Porque o corpo ele tem que ficar fraco, para ele não ter condição de que aquele corpo estranho cresça. Para que o corpo, em determinado momento, ele decida, é você ou aquele corpo que está crescendo. E, irmãos, parando para refletir, quando a gente aceita Jesus, ou quando Jesus, essa semente ela vem no nosso coração, é a mesma coisa. A nossa carne, que é pecaminosa, ela vai tentar expelir de qualquer forma o Senhor Jesus. Nós somos pecaminosos, né? Então, o alimento da nossa alma, ele começa a não ter mais atratividade. Eu não sei se aqueles que não nasceram, né, e cresceram na presença de Deus, né, quando você ouviu a primeira vez a palavra de Deus, né, foi maravilhoso, você sente que algo diferente foi gerado em você, mas nos dias ou nas semanas seguintes, não tem tanta vontade de voltar, não. Pode ser que o que vai ser gerado em vocês, na noite de hoje,
você fale assim, não vou voltar domingo que vem, não vou voltar, porque é normal. É aquele enjoo. Mas a mãe resiste. O corpo resiste. Eu não sei, na casa de vocês, né, lá em casa, Renata não teve muito enjoo, não, mas sono, ela teve bastante. E não era um sono normal, né, era um sono mais forte. E esse sono que acontece na nossa vida também. É aquela apatia, né? A gente quer se desligar, né? E dormindo a gente consegue. Se a gente dorme, a gente não se alimenta. Se a gente dorme, a gente não faz isso. Mas Jesus, ele vai crescendo no interior de Maria. Maria vai sentindo a diferença, porque Jesus, ele continua crescendo, ele não foi expelido. E então a gente chega na 5ª semana de Maria. Imaginem a jovem Maria. Aí ela começa a ter dores. Não sabemos se fortes, se fracas, mas a carne, ela vai tentando expelir o Filho de Deus. Irmãos, aceitar a Jesus e deixar que Ele seja gerado em nós, não é fácil. E aí eu vou contar, né, um segredo para vocês, que não é muito segredo, né? Se em algum lugar você se deparar com um evangelho que chama você para ser vitorioso, nós vamos ser, mas que chama você só para ser vitorioso, só para ser feliz, porque você é o centro, esse evangelho não é o evangelho que Jesus ensinou para a gente. Jesus, ele falou que no mundo nós teríamos aflições. Jesus falou que no mundo nós sofreríamos, seríamos odiados. Quem diz que você aceita Jesus e começa a viver um mar de rosas, é mentiroso. Porque servir a Jesus é dolorido. A palavra de Deus diz que o céu é tomado à força. Mas Jesus, ele está moldando o corpo de Maria. É uma transformação em tanto, né? Imagina Maria, tadinha, né? Não conhecia nada disso e começa a transformar o corpo. Mas Deus não deixa a gente sozinho. A palavra de Deus diz que o anjo falou o seguinte para ela, também Isabel, sua parente, vai ter um filho na velhice. Diziam que era estéril. Maria não estava mais sozinha, ela tinha uma parceira de gravidez, que já estava grávida há mais tempo. Eu quero dizer uma coisa para você hoje, porque hoje é dia de salvação. Se você aceitar Jesus, tem um monte de gente para te ajudar nessa caminhada. A igreja é esse monte de gente que ajuda a gente na caminhada. Eu falei um pouco aqui, né, quando nós passamos por uma situação difícil, mas muito difícil, lá em casa, estava lá a tia Vera, estava o Rafael, pessoas para ajudarem. E quantos de vocês já passaram por situações difíceis? Nós lembramos aqui, né, um ano, 2 atrás, quando a Petrópolis passou por uma situação difícil. E muitos de nós aqui também, quantos? A porta dessa igreja, a casa do Senhor se abriu. Maria, você não está sozinha, Isabel está contigo. Meu irmão, minha irmã, vocês não estão sozinhos. A gente não precisa passar por necessidade, dificuldade sozinho, nós temos irmãos. Quando você se decide por Jesus, tem um monte de Isabel para te ajudar. E aí chega um momento que é inevitável a gente esconder uma gravidez. A gente olha para a pessoa e fala assim, nossa, mas você está diferente? Nossa, que grávida linda!
Vocês já devem ter passado por isso. Você passou por isso recente, né, Henrique? Fala assim, nossa, mas ela está mais bonita do que antes. É Jesus moldando. Quando a gente aceita Jesus, a gente tem um rosto diferente, uma forma diferente. Jesus, ele foi firmado ali no corpo de Maria. O corpo já chega um momento que o corpo não vai expelir, a não ser que tenha um problema muito sério. Ele não expele, ele se conforma àquele corpo. Quando a gente decide por Jesus, ele se conforma ao nosso corpo. E nós passamos a não mais existir. Eu lembro que, não sei se foi assim lá na sua casa, Henrique, mas lá em casa, a Renata chegava, a barriga chegava primeiro, e ninguém falava mais com ela. Ela disse, oi, Rebeca. Rebeca nem estava ali, mas era só a Rebeca. E é assim também conosco. A gente chega e não vão mais enxergar Ramon, Itamar, João, Pedro. Eles vão enxergar Jesus. Quando a gente aceita Jesus, a gente não olha mais para a pessoa. E chega um momento que Maria vai visitar Isabel, e só de falar, a palavra de Deus diz que a barriga de Isabel começa a remexer, João Batista começa a remexer, porque sabia que quem estava no ventre de Maria era o Filho de Deus. O corpo, ele modifica. Chega um momento que não dá e nem queremos mais esconder que tem algo diferente em nosso interior. E aí eu não sei vocês, mas quando a gente aceita Jesus, é um negócio tão diferente, mas tão diferente, que a gente quer falar para todo mundo, né? Não sei se foi assim contigo, Júlio. Quer falar com todo mundo. É porque a gente não tem mais como esconder aquela sensação de que eu quero apresentar para todos. Eu quero apresentar Jesus para todos. Se você não sabe o que é isso, não saia hoje como você entrou, mas que você saia sabendo o que é Jesus. E aí eu vou ler o capítulo 2. O capítulo 2, ele reflete o finalzinho dessas semanas, desses 9 meses. Capítulo 2, no verso 4, diz assim: assim José também foi à cidade de Nazaré da Galileia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam ali, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz ao seu primogênito, envolveu em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Nasceu Jesus. Há 3 anos atrás, a gente enfrentava uma das piores sensações da vida humana contemporânea, que foi a pandemia. Mas quando startava a pandemia, né, quando começava a pandemia, o lockdown aqui no Brasil, nascia a Rebeca. Dia 30 de março. E eu quero pedir perdão, porque eu vou explicar um pouquinho do que eu vivi ali, para que vocês possam entender como é muito maior quando Jesus nasce. A gente estava numa sensação de que não sabia o que ia acontecer, se o mundo ia acabar, as pessoas iam morrer, se nós íamos ficar doentes, nossos pais, nossos amigos, e de repente tudo se silenciou. Porque eu estava de frente da pequena Rebeca, chupando o dedinho, sozinho, não tinha mais ninguém naquele lugar, naquela, esqueci o nome, não é manjedoura, mas quase, maternidade, obrigado.
naquela maternidade. Não tinha nascido nenhuma criança na maternidade naquele momento. E ela estava sozinha. E aí se fez um silêncio, porque foi todo mundo embora. Mas todo mundo embora. Os médicos estavam com a Renata lá em cima, o pediatra tinha saído, as meninas que estavam ajudando tinham saído, só estava eu e ela. E eu contemplei aquilo e parecia que o mundo tinha mudado, e tinha mudado mesmo, porque a Renata já era mãe, mas eu não era pai. A gente é pai, né, Felipe, quando a gente pega no colo. A mãe não, a mãe já cresce dentro dela, mas a gente é pai quando a gente pega no colo. Eu peguei aquela pequenininha, né? Não peguei no colo, mas o dedinho, e aí sim eu me tornei pai. Irmãos, Jesus ele é gerado no nosso coração. Jesus ele vai mudando o nosso formato, mas a gente só consegue mesmo ter a real noção de que a salvação, ela está sendo exposta para nós quando a gente pega Jesus nos braços. E hoje o Jesus que está aqui, ele é o Jesus que nasceu, ele cresceu, ressuscitou, mas ele está de novo querendo nascer no seu coração, nessa manjedoura que é o nosso coração, nesse lugar sujo, né? Mas que quando Jesus nasce, transforma, e o bom perfume, ele aparece. Jesus, ele hoje quer nascer no nosso coração. E eu lembro de uma passagem um pouco mais à frente, quando Maria vai apresentar, como Carol e Henrique fizeram agora, vão apresentar Jesus no templo, né? Simeão pega Jesus no colo e diz: Pai, eu posso ir embora, porque meus olhos já viram a tua salvação. Não saia dessa noite sem ver a salvação do Senhor Jesus nos braços. Os céus pararam, a terra parou. Imagina que paradoxo, ou que coisa louca, né? Se a gente traduzir para o dia de hoje, um bebê chorando, balbuciando ali, né? Algumas palavrinhas chorando, igual a Ayla chorou, e ao mesmo tempo sustentando todo o universo nas mãos. Esse é o Senhor Jesus que nós acreditamos. E que delícia servir a Jesus. É muito gostoso servir a Jesus, porque quando existe uma dificuldade, nós temos a quem recorrer. Quando o vazio no nosso coração ele aperta, quando a tristeza ela aperta, quando nós perdemos alguém, Jesus ele está do nosso lado para nos consolar. Que delícia é servir a esse Cristo, que como o louvor que nós cantamos fala, foi criança como nós. Jesus poderia ter vindo como um rei, homem pronto, mas ele passou por todas as etapas que nós passamos, para quando nós cairmos, quando criança, e ralarmos o joelho, como aconteceu com Rebeca há pouquinho, a gente fala assim: olha, Jesus também passou por isso, ele te entende. Quando a gente sofrer por um coração, né, partido de tristeza, de uma amizade que traiu a gente, Jesus, ele fala com a gente: eu sei como é, eu também fui traído. E quando chegarmos naquele dia que passaremos pela morte, nós encontraremos com Jesus, e ele vai falar assim: eu sei também o que é isso, porque eu morri, mas você não vai morrer, porque eu ressuscitei, e você também será ressuscitado. Jesus é esse Jesus que nós servimos, um Jesus maravilhoso. E aí a palavra de Deus diz que hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Eu quero pedir que nessa hora você feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Esse anjo que apareceu a Maria, o anjo do Senhor, ele também está aqui, ele tem uma boa nova para você. Jesus vai nascer no seu coração.
Até quando você vai ficar fechando, né, a sua madre? Até quando você vai fechar o seu coração para o Salvador? Até quando você vai lutar contra a sua salvação? Jesus, ele quer ser gerado em seu interior. E nós vamos orar por você que quer receber Jesus no seu coração. E a igreja, ela está de olhos fechados, assim como eu, para que, se você quiser receber esse Jesus no seu coração, que você faça uma oração comigo, aceitando que Jesus, ele pode transformar a sua vida, pode ser esse amigo que você nunca teve, pode ser essa pessoa que vai te consolar a todo momento. Jesus é essa pessoa. E eu falo com propriedade, porque quantas vezes ele já me consolou. Você aceitar Jesus hoje vai ser só o começo. De repente você vai ficar enjoado, enjoada. De repente o teu corpo vai tentar expelir. Você vai falar assim, não, foi um dia emocionante, né? Uma palavra com os louvores. Eu acho que foi o impulso. Isso pode acontecer. É a nossa carne que é pecaminosa tentando expelir o Senhor Jesus. Mas se você persistir, a mãe resistir, o seu coração resistir, o Senhor Jesus vai crescer, Ele vai transformar o seu viver. E nessa hora eu vou fazer uma oração. E eu vou pedir que, se você aceita Jesus como o verdadeiro e suficiente Salvador da sua vida, você faça essa oração comigo. Faça essa oração no seu coração. A gente podia pedir para que você viesse aqui à frente, você viesse, levantasse uma das suas mãos, mas não. Hoje é uma decisão sua com o Senhor Jesus. Assim como Maria estava sozinha, você também vai definir com o Senhor Jesus. Depois todos vão ver, porque o seu interior, a sua forma vai ser transformada. Mas hoje é você com o Senhor Jesus. Ore comigo, dizendo: Senhor Jesus, nessa hora estou só, junto contigo, e eu aceito que tu venhas a crescer no meu interior. Eu aceito que tu venhas a fazer morada no meu coração. Eu aceito que tu venhas a transformar a minha vida. Eu creio que tu és o Filho de Deus, e eu creio que tu tem poder para transformar o meu interior. E nessa hora, eu te aceito em o nome do teu Filho Jesus. Eu te aceito na minha vida. Eu te aceito como único e suficiente Salvador, para a glória de Deus. Amém e amém. Que o Senhor possa abençoar as nossas vidas, irmãos, que não seja apenas uma emoção, um culto apenas, mas que seja, de fato, uma transformação da nossa vida, da nossa alma, e que Jesus, ele possa nascer e crescer no nosso coração. Amém?